Olha, agora nós vamos falar sobre o caso que também preocupa quem tem filho pequeno, porque é o caso de uma monitora que está sendo investigada pela polícia. Uma monitora de uma creche parceira da Secretaria de Educação. Essa monitora está sendo indiciada agora pela Polícia Civil por maus tratos de pelo menos 18 crianças, gente, com idades entre 2 e 3 anos. Esses maus tratos teriam acontecido dentro da instituição. Essa profissional, entre aspas, agredia os pequenos com puxões pelo braço, empurrões, tapa na cabeça, gente, de uma criança de 2, 3 anos. Maicon Leão, tá com o delegado responsável. O que é isso, Maicon? Conta pra gente, você tá com o delegado aí. Inacreditável, né, Kenzo? Você imaginar, por exemplo, uma criança ali de 2, 3 anos sendo levantada pelo braço, trazida de volta ali para junto das outras crianças, e isso não teria acontecido uma ou duas vezes, não. Ao meu lado está o doutor Ismael Batista, que é justamente o delegado à frente dessas investigações e o responsável pela conclusão desse inquérito que terminou agora. Doutor, os casos vinham acontecendo ali entre novembro e dezembro, e partiu essa denúncia da própria instituição ali, quando próprios pais e até outros funcionários começaram a estranhar a conduta dessa monitora? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, após essas notícias iniciais feitas por pais e por funcionários, a diretora da creche determinou o acionamento do departamento jurídico da instituição e a demissão da funcionária. Essa funcionária havia sido contratada após um processo seletivo, para exercer a função de monitora da creche. Ela se destacou ali durante o processo seletivo e acabou ocupando a vaga aí de monitora. Após iniciar os trabalhos, ela mudou ali o comportamento dela e passou a realmente agredir as crianças. A própria creche fez um acompanhamento das imagens a partir do dia 17 de novembro, e nessas imagens eles detectaram ali diversas agressões realizadas por essa monitora e pegaram todo esse material, foram até a 18ª Delegacia e registraram a ocorrência. A partir daí, os investigadores da Seção de Atendimento à Mulher e à Criança da 18ª Delegacia realizaram ali um árduo trabalho de oitivas das pessoas envolvidas, de pais, de funcionários, e principalmente a análise das imagens fornecidas, que é a parte mais impactante, Doutor, o que essas imagens mostravam? Essas imagens mostravam aí a monitora, todas as vezes em que essas crianças, que é natural para a idade de crianças com 2 e 3 anos de idade, elas saíam ou descumpriam alguma determinação que ela dava, como, por exemplo, deixaram um determinado local, ela pegava essa criança pelos cabelos, ela dava tapa na cabeça dessas crianças, tapa no bumbum das crianças, empurrava as crianças pelas costas, e na maior parte das agressões ela pega as crianças pelos braços, aqui por baixo dos braços, levantava as crianças e jogava as crianças em cima da cadeira ou num tapetinho que havia na sala, E ali a quantidade de crianças submetidas aos cuidados, ou no caso aos maus tratos dessa monitora ali variavam ali, sendo que na vez que eu verifiquei a maior quantidade de crianças dentro da sala, tinha 18 crianças ali submetidas a esses tipos de situações, É muito preocupante porque a tortura ou os maus tratos em si não é só para a criança que está sofrendo a violência, mas também para todas as outras crianças que acompanhavam aquela situação ali, porque isso gera um cenário de agressividade, de violência na cabeça dessas crianças, Então, após essas investigações, nós finalizamos o inquérito policial com o indiciamento dessa monitora aí. Delegado, no primeiro momento ela nem chegou aí na delegacia, ela chegou a ser chamada, mas não compareceu? Exatamente, inicialmente ela respondeu às mensagens dos investigadores, depois ela parou de responder. Acredito eu que após ver as primeiras notícias sobre a questão do indiciamento, ela entrou em contato novamente com a delegacia e falou que iria comparecer com o advogado para ser ouvida aí nos próximos dias na delegacia, e nós realizaremos as oitivas dela, embora o inquérito já tenha sido até mesmo finalizado e o indiciamento já tenha sido realizado. E ela vai responder pelo crime de maus tratos, aí, o artigo 136 do Código Penal, sendo que essas penas podem ser aumentadas pelo fato de serem crianças de 2 e 3 anos de idade. Nesse primeiro momento, então, ela foi indiciada e permanece em liberdade? Permanece em liberdade. Não foi realizado ali um pedido de prisão por outra questão que chama a atenção, é porque essa monitora, as informações é que ela está gestante,
né? Então, dificilmente, nesses casos ali, aceita-se uma prisão preventiva, por exemplo, nesses casos, né? Então, a gente optou na investigação em realmente fazer o indiciamento e mandar para o poder competente, Poder Judiciário, e para o Ministério Público, para que ela possa continuar respondendo penalmente e, ao fim, seja imputada aí uma pena, né, para que ela possa cumprir. Alguns pais já tinham percebido um comportamento diferente dessas crianças, o que levou a essa desconfiança da escola? Sim, não apenas a questão de desconfiança, mas também crianças que, conforme relatos de pais, chegavam lesionadas, né? Muitas vezes é comum, a gente sabe quem é pai, quem é mãe, a criança vai ali para um ambiente de creche, às vezes ela chega na brincadeira, ela se machuca, isso é normal. Então, às vezes, os pais ficavam meio assim, e aí vem a questão da necessidade de acompanhamento por parte dos pais e de procurar saber junto às instituições realmente quando a criança se lesiona ou quando há um relato da criança de agressão, para evitar esse tipo de situação, né? Alguns pais desconfiaram e foi quando procuraram a creche para relatar, olha, meu filho ou minha filha apareceu machucado, com uma lesão no braço, com uma lesão na perna, com uma lesão, enfim, e aí foi quando a creche começou essas investigações, essa apuração interna a respeito desses fatos. A gente vê aí o cuidado que a creche teve de, inclusive, separar esse material, de trazer para a polícia, olha, está acontecendo isso dentro do nosso ambiente, a gente já identificou toda essa situação, é essa pessoa, já trouxe o cenário todo pronto. Exatamente, inclusive a importância de quem atua como gestor, né, desse tipo de instituição, de tomar esses cuidados, porque inclusive no início da investigação existia a possibilidade aí de indiciamento das pessoas responsáveis, né, por uma omissão aí a respeito dos cuidados em relação a essas crianças. Só que ao verificar que realmente a creche e os gestores tomaram todas as medidas necessárias para a responsabilização penal da autora, isso aí acabou sendo descartada essa hipótese. Obrigado, viu, doutor, pela participação. Kenzo, é um caso que choca todo mundo, né? A Secretaria de Educação do Distrito Federal disse que acompanhou de perto a situação ali, as providências tomadas pela própria administração da creche, que divulgou, inclusive, Kenzo, agora há pouco, uma nota dizendo o seguinte, que o Centro Social Comunitário Tia Angelina, responsável pelo Centro de Educação Infantil Tia Naíra em Braslândia, veio a público esclarecer que, ao tomar ciência ali dos indícios da conduta inadequada dessa colaboradora, no trato das crianças, adotou imediatamente as medidas concretas, firmes, transparentes, para proteger todos os alunos e colaborar com as autoridades. A nota é extensa, detalha exatamente isso que o delegado trouxe, que ao tomar ciência, eles foram atrás de fazer essa apuração, de conseguir as imagens, de apresentar para a polícia o que realmente estava acontecendo para que as providências cabíveis fossem tomadas. Então, atualizando para quem está em casa, essa monitora, ela foi automaticamente demitida, desligada das suas funções ali da creche, foi indiciada, mas por uma condição de estar gestante, ela não chegou a ser presa e vai responder por enquanto em liberdade. Kenzo? Pois é, Maicon, estava olhando aqui, acompanhando a nota também da instituição, né, que se posicionou, então ela agora saiu dessa função que ela exercia dentro dessa creche, a gente espera que, de fato, esse rigor seja feito, né, que a investigação traga todos os detalhes de fato, porque é muita crueldade, né, com crianças tão pequenas, tão indefesas e em locais que a gente acha que está seguro, que está num lugar onde existem pessoas que gostam de cuidar de criança, porque para uma monitora entrar como monitora, trabalhar numa creche, ela, no mínimo, precisa gostar de criança, né? Não dá para ser irritada, não dá para ter irritabilidade grande, não dá para ser impaciente diante de muitas crianças, como o delegado inclusive falou, que as imagens do circuito mostram que essas ações, essas agressões, esses maus tratos, esses tapas na cabeça, esses empurrões, puxada pelo braço, tudo isso aconteceu dentro da sala de aula e na frente de outras crianças, né? 18 alunos estavam dentro dessa sala de aula quando tudo isso aconteceu. Maicon, obrigado, pelas informações. Quero agradecer também ao delegado que gentilmente nos trouxe todos os detalhes e os esclarecimentos também desse caso.